Quando uma situação sai do controle, alguns civis decidem agir antes da chegada da polícia. Em postos de gasolina, lanchonetes, rodovias e até dentro de um tribunal, uma reação pode proteger alguém em perigo, deter um suspeito ou transformar a dor em confronto, mas tomar a situação nas próprias mãos também pode ter consequências graves. Veja agora casos em que civis fizeram justiça com as próprias mãos. Cray Turmon vivia em um abrigo de transição em Colômbia, na Carolina do Sul, quando decidiu não ficar parado diante de uma policial em perigo. Em 19 de dezembro de 2017, aquele gesto transformaria um homem sem moradia em alguém homenageado pela própria polícia. A agente Ashley Hardesty foi chamada a um posto de gasolina depois que uma funcionária relatou que Donald Brown se recusava a sair do local. Segundo a polícia, antes da chegada dela, Brown teria agredido a funcionária, ameaçado duas pessoas com uma faca e impedido que elas deixassem a loja. No estacionamento, Hardesty ordenou várias vezes que ele se rendesse. Brown continuou resistindo. A policial usou taser e spray de pimenta, mas não conseguiu encerrar a luta. Em meio à confusão, ele a empurrou e ela caiu no chão. Turmon assistia de perto, viu objetos da policial caindo no asfalto e entendeu que ela já tinha feito tudo o que podia sozinha. Mais tarde, disse que não queria ver a situação piorar. Também contou que pensou nela como se fosse sua namorada e sentiu que precisava agir. I saw some of her belongings hit the ground and it just felt good to actually have the law pat me on my back. Wow, this happened. This guy is in a homeless shelter and he did something like this. If you don't stand for something, you'll fall for anything. So I stood for something yesterday. Turmon correu até os dois, derrubou Brown e o segurou no chão. Ashley Hardesty conseguiu colocar as algemas. Depois, ela disse que nem viu quem tinha chegado porque inicialmente imaginou que fosse outro policial. Para ela, a intervenção mudou completamente a situação e encerrou a luta. Segundo a polícia, ninguém sofreu ferimentos graves. Brown foi levado para o centro de detenção do condado e acusado de tentativa de homicídio, roubo à mão armada, sequestro, posse de arma durante um crime violento e resistência à prisão. A fiança dele foi negada no dia seguinte. Também no dia seguinte, o chefe da polícia entregou a Cray Turmon um certificado de reconhecimento no abrigo onde ele morava. Ele ainda recebeu 2 cartões presente de Natal. Marianne Bachmeier criou Anna sozinha, em Lübeck, na Alemanha. A menina tinha 7 anos quando morreu, em maio de 1980. Klaus Grabowski, acusado do crime, já tinha condenações anteriores por crimes contra meninas. Quando o julgamento começou, Marianne precisou se sentar no tribunal e ouvir a defesa de Grabowski. Ele admitia ter matado Anna, mas tentava atribuir parte da culpa à própria criança. Segundo uma reportagem da época, foi essa tentativa de difamar a filha que fez Marianne perder o controle. No terceiro dia de audiência, em 6 de março de 1981, ela entrou no Tribunal Distrital de Lübeck com uma pistola escondida. Grabowski estava na sala, ainda aguardando o fim do processo que decidiria seu destino. Marianne sacou a arma e atirou contra ele. Grabowski morreu quase imediatamente. Em seguida, ela baixou a pistola e foi detida sem resistir. A cena fez de Marianne uma figura conhecida em toda a Alemanha Ocidental. Muita gente via nela uma mãe destruída pela perda da filha. Mas, para a justiça, ela havia matado um homem antes do fim do julgamento dele. Em 2 de março de 1983, Marianne foi condenada por homicídio culposo e posse ilegal de arma. A pena foi de 6 anos de prisão, mas ela cumpriu cerca de 3 antes de ser libertada. Carlicia Hood só queria comprar comida numa lanchonete de Chicago, nos Estados Unidos, na noite de 18 de junho de 2023. O filho dela, de 14 anos, tinha ficado do lado de fora enquanto ela entrava no Maxwell Street Express. Na fila, Carlicia discutiu com Jeremy Brown, de 32 anos. A troca de palavras foi ficando mais tensa. Brown chegou a ameaçar derrubá-la e pouco depois passou a golpeá-la repetidamente na cabeça. Pessoas que estavam no local se afastaram
Brown enquanto o adolescente via a mãe ser agredida. Foi então que ele entrou na lanchonete. Segundo a polícia, o garoto fez disparos contra Brown, que saiu correndo do estabelecimento. Carlicia e o filho também deixaram o local. Brown foi atingido 2 vezes e morreu mais tarde em consequência dos ferimentos. Os dois se apresentaram à polícia e foram acusados inicialmente de homicídio em primeiro grau. A promotoria também alegava que Carlicia teria envolvido o filho no crime, mas outra gravação, que mostrava Brown atacando a mãe antes dos disparos, mudou completamente a leitura do caso. Em 26 de junho, o escritório do promotor do condado de Cook retirou todas as acusações contra Carlicia e o adolescente. A justificativa foi direta: diante dos fatos, das provas e da lei, a promotoria não conseguiria cumprir o ônus necessário para levar o caso adiante. As primeiras imagens divulgadas mostravam apenas o filho fazendo disparos, mas o vídeo completo revelou o que tinha acontecido segundos antes e ajudou a levar à retirada das acusações contra ambos. Phyllis Pena voltava para casa em Lake Jackson, no Texas, quando viu um homem olhando pela janela do quarto da filha dela de 15 anos. Era 31 de janeiro de 2021. Phyllis confrontou o homem e chamou a polícia. Segundo ela, ele fugiu logo depois. Os agentes localizaram nas proximidades alguém que correspondia à descrição passada pela mãe, mas o rapaz também tentou escapar da abordagem. A perseguição seguiu pela rua residencial até que o suspeito correu justamente na direção da casa de Phyllis. Ela estava do lado de fora, no jardim da frente, e percebeu que teria só alguns segundos para impedir que ele continuasse fugindo. Sem esperar os policiais alcançarem o rapaz, Phyllis entrou no caminho dele. In a moment's reaction, I'm like, oh my God, he's coming my way. He's coming this way. And my daughter's like, Mom, no, don't. And I'm like, no, there's no way I'm letting him get away. A câmera da viatura registrou o momento em que ela derrubou o homem no asfalto. Os dois caíram com força e a filha de Phyllis correu até o local para ajudar a mãe a manter o suspeito no chão. Pouco depois, os policiais chegaram e assumiram a contenção. O sargento Roy Welch, da polícia de Lake Jackson, disse que não era comum ver alguém se colocar em risco daquela forma para ajudar a capturar um suspeito. As autoridades identificaram o homem como Zane Hawkins, de 19 anos. Ele foi preso e levado para a custódia policial. As reportagens informaram acusações de posse de substância controlada, fuga da prisão ou detenção e resistência à prisão. Gabriele Maria Garcia tinha 28 anos e já havia conseguido uma ordem de proteção contra David Lee Morris. Mesmo assim, os dois se encontraram no Seattle Center, em Seattle, nos Estados Unidos, em 2 de novembro de 2018, para uma visita envolvendo o filho pequeno do casal. O encontro foi no The Armory, uma praça de alimentação perto da Space Needle, cheia de restaurantes, turistas e famílias. Segundo a polícia, Morris, de 29 anos, atacou Gabriele com uma faca diante de outras pessoas e da criança. Ela sofreu vários ferimentos e testemunhas correram para ajudá-la com toalhas e roupas até a chegada do socorro. Morris saiu do restaurante ainda armado. Foi quando Scott Brown, que tinha autorização para portar uma arma escondida, decidiu segui-lo. Ele não disparou, apenas manteve Morris sob a mira e tentou impedir que ele fugisse pelo calçadão movimentado. Nas imagens, Morris caminha com os braços abertos e se aproxima de pessoas que observavam tudo de longe. Brown recua devagar, com a arma apontada para baixo, sem perder o controle da situação. Outro homem chegou a usar spray de pimenta, mas Morris continuou andando pelo local. O impasse durou alguns minutos, até a chegada das viaturas. Os policiais cercaram Morris no gramado, usaram uma arma de choque e o prenderam. A faca apontada como usada no ataque foi recuperada. Gabriele foi levada em estado grave ao Harborview Medical Center, mas morreu depois dos ferimentos. Em 2021, um júri condenou David Lee Morris por homicídio premeditado em primeiro grau. Ele recebeu uma pena de 464 meses de prisão, cerca de 38 anos e 8 meses.
Cody Dieter estava em casa, na região de Peaceful Valley, perto de Maple Falls, no estado de Washington, quando uma briga entre vizinhos saiu do controle. Era 10 de fevereiro de 2022. A discussão começou por causa da fumaça de uma queima no quintal e moradores relataram que Joel Young fazia disparos com uma espingarda. Os delegados Ryan Rathbun e Jason Thompson, do escritório do xerife do condado de Whatcom, foram enviados ao local. Quando chegaram, a situação parecia mais calma. Rathbun chegou a avisar pelo rádio que não seria necessário mandar reforço mais pesado naquele momento. Mas Young continuou abrindo a porta de casa, discutindo e ameaçando os agentes. Thompson estava perto da garagem de um vizinho quando foi atingido no rosto. Rathbun correu para socorrer o colega e tentar protegê-lo. Cerca de 6 segundos depois, ele também foi atingido. Dieter colocou as crianças dentro de casa, pegou sua arma e viu um dos policiais cair. Ele e outro vizinho, Jesse Marshall, fizeram disparos de cobertura na direção da casa de Young. Em seguida, Dieter e outros vizinhos ajudaram a tirar os 2 delegados da linha de fogo e a levá-los para o abrigo de uma garagem. Shots fired, shots fired. You okay? Keep driving, keep driving. You okay? Haley, call medics! They're coming. Ben, shots fired. At the front door. Hey, get back. Oh, Jesus. I'm alright, brother. Not alright, but stay out. Jay, we got hit in the face. Jay and I are out of here. Ali, Cody Dieter prestou os primeiros socorros enquanto os policiais aguardavam atendimento. Como o resgate demorava e os 2 estavam feridos, Rathbun e Thompson entraram numa viatura e dirigiram até o encontro com as equipes médicas. Young acabou se rendendo depois que a casa foi cercada. Os 2 delegados passaram por cirurgias e meses de recuperação, mas voltaram ao trabalho no fim de 2022 e no começo de 2023. Cody Dieter recebeu a maior honraria civil do escritório do xerife por ajudar a salvar os agentes. Em setembro de 2024, Young foi considerado culpado por 2 tentativas de homicídio de 2º grau. No mês seguinte, recebeu uma sentença de 40 anos de prisão. Michelle Chandler, mãe de 5 filhos, entrou em um provador da Nordstrom Rack, em Lakewood, no Colorado, na véspera do Dia das Mães de 2024. Ela não imaginava que sairia dali segurando um homem até a chegada da polícia. Enquanto se trocava, Michelle se abaixou para pegar as roupas e viu algo estranho sob a divisória ao lado, sapatos e meias masculinos, além de um celular apontado na direção dela. Ela disse que primeiro tentou confirmar o que estava vendo. Quando percebeu que o homem continuava agachado, decidiu agir. Segundo Michelle, o suspeito tentou fugir da área dos provadores. Ela o agarrou, derrubou e passou a contê-lo no chão. 2 funcionários da loja ajudaram no início, mas Michelle permaneceu segurando o rapaz por cerca de 20 minutos até os policiais chegarem. A polícia apreendeu o celular do homem. Na investigação, os agentes concluíram que outras 3 mulheres também tinham sido filmadas naquele dia sem saber. Uma delas estava completamente sem roupas e nenhuma das 3 foi localizada pelas autoridades. O rapaz foi identificado como Paul Gonzalez, de 19 anos na época. Depois do episódio, a loja mudou as divisórias dos provadores para que passassem a tocar o chão. Cerca de 1 ano depois, Gonzalez aceitou um acordo judicial e foi considerado culpado por invasão de privacidade após filmar várias mulheres no provador. Na audiência de sentença, Michelle abriu mão da compensação destinada à vítima e disse esperar que ele buscasse ajuda. Em maio de 2025, Gonzalez recebeu uma pena de 60 dias na cadeia do condado de Jefferson. Em 28 de novembro de 2022, William Joyner, gerente de um banco de alimentos em College Park, na Geórgia, viu a distribuição de comidas ser interrompida por uma perseguição policial. Segundo a polícia, 2 homens fugiam em um carro roubado pela rodovia. A perseguição terminou quando o veículo bateu perto da Herschel Road e destruiu um ponto de ônibus. Um dos ocupantes, James Green, foi detido rapidamente. O outro, Jordan Shelley, de 20 anos, correu pelos trilhos de trem
atravessou a West Point Avenue e entrou na área do banco de alimentos Feeding Georgia Families. Joyner, veterano do Exército dos Estados Unidos, foi avisado de que havia um homem armado nos fundos do prédio. Ele pegou a própria arma, colocou uma munição na câmara e saiu para encarar o suspeito antes que ele chegasse perto dos voluntários e das famílias que esperavam atendimento. Shelley se ajoelhou e tentou conversar, aparentemente para ganhar tempo, mas Joyner percebeu que uma das mãos não estava visível, enquanto a outra deslizava em direção à arma. O gerente mandou que ele mostrasse as mãos e que não o obrigasse a atirar. A tensão só terminou quando um policial de College Park apareceu correndo com uma arma de choque. Shelley levantou as mãos e se rendeu. A polícia recuperou uma arma, munições e um carregador associados ao suspeito. Segundo a polícia, Shelley e Green enfrentaram acusações de obstrução. Green também foi acusado de furto e dano criminoso à propriedade. Joyner disse que o treinamento militar ajudou na reação e que faria o mesmo outra vez. Em fevereiro de 2017, o policial rodoviário Gary Guild tentou parar uma motocicleta em alta velocidade em uma rodovia em Berrien Township, Michigan, nos Estados Unidos. O condutor era Michael Scott Barber, de 21 anos. A perseguição terminou perto de uma saída da rodovia, quando Barber perdeu o controle da moto e caiu. Guild parou no acostamento e foi até o gramado ao lado da pista para tentar contê-lo. Mas Barber se levantou, ignorou as ordens para ficar no chão e os dois entraram em luta corporal. Guild estava sozinho, tentando controlar a situação enquanto os carros passavam pela rodovia. Então outro veículo parou no acostamento. De dentro dele saiu Travis Tyler Wise, de 19 anos, irmão ou meio-irmão de Barber. Wise correu direto até a confusão. Segundo as autoridades, ele se juntou ao irmão contra o policial e pressionou o pescoço de Guild, enquanto Barber ainda resistia no gramado. O agente ficou preso entre os dois homens, sem conseguir se afastar ou pedir reforço. Foi quando dois motoristas que passavam decidiram parar. Um deles era Jerry Burnham. Eles viram o policial cercado e correram até o gramado, sem saber exatamente o que encontrariam. Com a ajuda dos civis, Guild conseguiu tirar os dois homens de cima dele e mantê-los sob controle até a chegada de outros policiais. Barber e Wise foram presos no local. Os dois passaram a responder por várias acusações ligadas ao confronto e à resistência a um policial. Eles se declararam inocentes e a fiança de cada um foi fixada em $150 mil. Guild sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico e depois voltou ao trabalho, agradecendo aos motoristas que pararam na beira da rodovia. John Philip Lally Jr. só queria explicar ao chefe por que a entrega atrasaria. Em 11 de novembro de 2023, ele estava com o caminhão parado em uma rodovia de Houston, no Texas, e começou a registrar tudo no celular. A rodovia tinha virado cenário de uma perseguição. Policiais tentavam abordar um jovem de 19 anos que dirigia um veículo roubado. Durante a fuga, o carro bateu em outros veículos e bloqueou as faixas principais do local. Lally ficou preso no meio daquele caos. Quando os agentes se aproximaram do veículo roubado e ordenaram que o motorista saísse, o confronto começou. Um dos policiais, Jonathan Gibson, de 29 anos, caiu na pista após ser atingido na perna. Lally viu Gibson tentar se levantar e cair de novo. Com o confronto ainda em curso, ele correu até o policial. Outro agente chegou primeiro e puxou Gibson pelo colete balístico. Lally segurou o colete e ajudou a arrastá-lo até a cobertura, atrás do próprio caminhão de entregas. Ali, ele ficou ao lado do policial ferido, enquanto outro agente aplicava um torniquete. Lally tentou mantê-lo consciente e ajudar a proteger o grupo, até que fosse possível levá-lo para um lugar mais seguro. O detalhe mais inesperado veio depois. Lally contou que já tinha passado por 2 prisões e por uma penitenciária estadual. Mesmo assim, disse que sentiu que precisava ajudar aquele policial, porque teve a chance de fazer algo diferente. Gibson foi levado ao hospital e era esperado que se recuperasse completamente. O suspeito morreu depois de ser atingido durante o confronto. Em 3 de dezembro de 2024, John Lally recebeu a Carnegie Medal for Heroism, uma das principais honrarias dos Estados Unidos para civis que arriscam a própria vida para salvar outra pessoa. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.